Olá pessoal, aqui quem fala é o Leonardo Chaves do hitconcursos.com.br e hoje a gente vai trazer aqui alguns temas, né, possíveis para estarem aí para estar na sua redação do concurso do TCE Pará. Eu lembro que o concurso do TCE do Pará ele traz lá o tema como atualidades, tá? Atualidades. Então tem uma gama muito grande de assuntos que você pode vir aí na sua prova. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, que a disciplina controle externo, ela está ali prevista para todos os cargos, né? E tem muito tema de controle externo, de controle da administração pública de um modo geral, que está muito em voga, né? Que está muito recente, está muito atual, e por isso a gente traz alguns temas que são ao mesmo tempo atuais e técnicos, né? Para que a gente possa tentar vislumbrar o que a banca pode trazer. Seria de muito mau tom, né, que a banca trouxesse um tema de atualidades que não fosse ligado ao tema controle externo. Tá? Então, eu imagino, ou no máximo controle, né, que ela não traga um tema ligado a controle. Então, muito cuidado com isso, a gente vai ver aqui a partir de agora alguns temas, que podem vir aí na sua prova. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. Então nós temos aqui, ó, transparência na gestão fiscal, tema muito atual, tá, pessoal? Controle social, muito em voga, tem crescido bastante. As redes de controle, vou trazer aqui um aparato resumido da rede de controle, apesar de que seja dos 5 temas que estão aqui presentes, eu acho que é o menos relevante, tá? Mas ainda assim, eu coloco como algo provável e possível para que caia na sua prova, tudo bem? A Accountability, esse tema aqui tem caído bastante, né? O CESP gosta muito, a ESAF não tem feito concursos ultimamente assim em termos de volume, mas ela tem trazido esse tema nas suas provas, principalmente provas discursivas. Tá? E a improbidade administrativa, que a gente vê a nossa situação aí no país, né, de uma forma geral. Eu acho que esses temas aqui são bem atuais, tá? Eu volto a repetir que são temas que eu vislumbro como possíveis na sua prova, né? Que caso a banca queira estar eixada com a situação que vive nosso país, com a situação de Tribunal de Contas, com o concurso que é para o cargo de auditor de controle externo, eu creio que esses temas aqui estejam bem alinhados ao que eles podem pedir. Então, pessoal, vamos ver aqui rapidamente cada um deles, né? Transparência na gestão fiscal. Então, olha só, a transparência na gestão fiscal, a gente vai achar muita coisa lá na LRF, tá? Apesar dela não estar prevista lá nos assuntos, né, que podem vir Aliás, ela até está prevista. Então, a LRF, ela traz lá os mecanismos, né? Os mecanismos de transparência na gestão fiscal, que são o quê? Podem ser resumidos aí, ó, na prestação de contas, tá? Prestação de contas. Eu vou tentar aqui ser bem rápido para a gente não se enganchar aqui com os outros temas, tá? Prestação de contas. A gente pode ver aí os planos, plano plurianual, tá? Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, tá? É um mecanismo de transparência na gestão fiscal. Eu tenho ali os demonstrativos contábeis, tá? Os demonstrativos contábeis, tá? E ainda o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Basicamente isso daí. Tudo bem? A transparência, pessoal, na gestão fiscal, ela contribui muito para a geração de receitas, tá? O que o Estado quer? O Estado quer primordialmente gerar receita, tá? O leão, né, que a gente sempre fala, geração de receita. Isso aqui é o principal. Por isso que as carreiras fiscais estão sempre, digamos assim, se não estão em alta, pelo menos não estão em baixa, tá? Então, porque é uma profissão, né, é um cargo que requer uma atuação alinhada com o que o Estado requer, que é a geração de receita. Outra coisa que a transparência na gestão fiscal promove, alocação de recursos, tá? Alocação de recursos, tá? E a execução, né? A execução eficiente do gasto público. Execução eficiente do gasto público. Então, eu trago aqui esses 3 primeiros itens, né, como algo substancial que a transparência na gestão fiscal
promover. Então, por que existe a transparência, pessoal? Porque é importante saber o que o governo faz. Por que o governo faz, tá? Então, as perguntinhas aqui, ó. O que ele faz? Tá? Por que ele faz? Por que o governo faz? E como ele está fazendo isso? Como faz? Tá? E como ele faz? E porque isso aqui tudo vai ter efeitos, tá? Efeitos positivos e negativos, não tenham dúvida, para a sociedade. Tá? Então a gente tem que maximizar os efeitos positivos e minimizar os efeitos negativos. A transparência também, pessoal, a gente pode colocar aqui que ela aumenta, tá? Ela aumenta a confiança da sociedade, aumenta a confiança da sociedade na gestão fiscal. Tá? Aumenta, a letra aí tá ruim, mas dá para a gente pegar a ideia principal. Tudo bem? Então, olha só, alguns benefícios aí que eu trouxe, né, que podem ainda ser citados aí pela postura que a transparência na gestão fiscal traz no nosso sistema de governo. Leva o governo a adotar medidas mais adequadas, né, alcançando maior estabilidade financeira, facilita a identificação de possíveis riscos, permite que a sociedade exija prestação de contas pelo governo e melhora o acesso ao mercado de capitais internacional. Tudo bem, pessoal? Então esse aqui é o primeiro ponto, a transparência na gestão fiscal, de forma bem resumida. É lógico que o assunto ele está interrelacionado com outros assuntos que a gente vai ver. Aliás, todos esses temas que eu trouxe aqui, os 5 temas, eles estão interrelacionados. E eu creio que a gente tem que estudar de uma forma sistêmica, né, sistemática, para que a gente possa abordar o maior número de ideias possíveis. Tudo bem? Vamos passar aqui agora para o controle social. O controle social, pessoal, atualmente ele pode ser visto, né, como um controle social. Vou botar aqui primeiramente um controle social formal e um controle social informal. Tá? O controle social formal é realizado pelos órgãos, né, constitucionalmente e legalmente instituídos, tá? Instituídos pelo nosso sistema, tá? Aqui eu coloco quem? Eu coloco os tribunais de contas, tá? Os tribunais de contas, os ministérios públicos, tá? As controladorias, né? As controladorias, de uma forma geral, e todos aqueles outros órgãos que atuam no controle social de uma forma ou de outra. Tá? A parte mais informal do controle social, ele é encontrado aonde, pessoal? É encontrado na família, tá? É encontrado na comunidade, é encontrado na sua comunidade, tá? É um controle social informal. Os boatos também pode ser um controle social informal, porque um boato pode fazer com que um agente deixe de agir pelo fato de ter uma informação, né, de ter uma informação aparecendo, ainda que seja um boato, um informe, né, que é uma informação não confirmada, mas ele pode deixar de agir de uma maneira enviesada, tendo em vista esses boatos que possam estar ocorrendo, tá? Além disso, as atitudes mais espontâneas, né? Aqui a gente pode colocar atitudes espontâneas. Então, se a pessoa tiver o brio próprio, vamos supor que o gestor esteja querendo fazer alguma ação, né? Mas ele vê que dentro da sua família as pessoas repudiam aquele tipo de atitude. Os boatos dizem que ele pode estar tendo algum tipo de escuta, etc. e tal. A comunidade está se reunindo para agir contra. Então, isso tudo ele tem que levar em conta. Então, ele tem algumas atitudes que são oriundas das ações informais dessas instituições, família, comunidade e do boato, no caso, ou atitude espontânea que ele mesmo pode tomar. Tudo bem? Além disso, a gente tem que ter em mente o seguinte: a administração pública ela tem que estar orientada, né, no controle social. A administração pública ela tem que estar orientada, né, em grande medida para atentar para o interesse público, tá? Interesse público, né? Nada mais é do que a grande medida aí o fim a que se presta a administração pública é o interesse público. Além disso,
tem que ter controle, né? Tem que ter controle sobre as ações do Estado, exigindo que o gestor público preste contas na sua atuação. Tudo bem? Então, o controle social ele também se presta a isso. Tá? Ele se presta dessa forma. A participação de uma forma aí como é que eu posso dizer, mais concomitante ou contínua da sociedade é um direito, pessoal, assegurado aí pela nossa Constituição Federal, tá? A participação contínua, a participação da sociedade, ela é assegurada pela Constituição Federal. Além do mais, a gente vê que nos diversos regimentos internos de tribunais de contas, o que é que tem lá previsto? Tem previsto que o quê? Que qualquer cidadão, olha só, cidadão, nós já entramos no controle social, cidadão, né? Partido político, associação ou sindicato pode fazer o quê? A denúncia, tá? Então, a denúncia é um mecanismo do controle social, através de quem, pessoal? Através das ouvidorias, né? Que elas surgiram, se o pessoal tiver tempo aí, dê uma lida sobre o surgimento das ouvidorias e dos conselhos, tá? E dos conselhos municipais, tudo bem? Vamos fazer uma leitura aí rápida sobre isso para a gente ter uma ideia para a hora da prova, tá certo? Eu não falei aqui antes sobre a forma de abordar a questão, né? A gente tem que planejar, a gente tem que parar de querer ser um mero executante, tá? Sair rachando e querer fazer a prova de redação de uma maneira exacerbada, sem pensar. Você vai errar e errar muito. Então planeja, você, entre aspas, você não perde, você vai ganhar. Você vai pegar 5 minutos e planejar. Você tem que treinar isso. Planejar como é que você vai escrever. Uma introdução, 3 ideias de desenvolvimento no máximo e uma conclusão reafirmando tudo aquilo que você fez, tudo bem? Se o pessoal se interessar, comentar muito bem aí nosso vídeo, a gente volta aí com esse tipo de abordagem, tudo bem? Vamos lá, vamos passar aqui em frente, a gente agora fala de redes de controle. Olha só, pessoal, eu vou fazer a leitura aqui do que é a rede de controle, tá? É um centro decisório interorganizacional, então o nome rede, na realidade é só rede, tá? Rede de controle. Ela é interorganizacional, ela não interorganizacional, tá? Ela não é só de um órgão, tudo bem, pessoal? E o que ela visa? Aprimorar, né? Qual o objetivo? Na realidade, ela visa aprimorar a efetividade, tá? A efetividade da função de controle do Estado, tá? Aprimorar a efetividade da função de controle do Estado. Nada mais é do que os tribunais de contas e o Tribunal de Contas do Estado do Pará faz, logicamente. Tá? Essa rede de controle ela foi criada a partir de um protocolo de intenções lá em 2009, tá, pessoal? Protocolo de intenções lá em 2009, tá? Iniciou-se a efetivação da rede de controle da gestão pública por meio da realização de oficinas de trabalho em Brasília e implantação de redes nos estados. O principal objetivo é desenvolver ações direcionadas à fiscalização, fiscalização da gestão pública, diagnóstico e combate à corrupção, diagnóstico e combate à corrupção, tá? Diagnóstico e combate à corrupção, incentivo e fortalecimento do controle social, incentivo e fortalecimento do controle social. Olha o que eu falei antes, né? Que os temas estão interligados, tá, pessoal? E ao compartilhamento, tá? Compartilhamento, intercâmbio de informações, intercâmbio de experiências, tá, pessoal? Intercâmbio de experiências. Então, isso aí, ó, pessoal, muito importante aí para o tema rede de controle, tá ok? Ainda nesse tema, a estratégia adotada para que isso seja efetivado, né, está sendo ampliar e aprimorar de modo expresso e efetivo a articulação e parcerias entre os órgãos públicos e as entidades nas diversas esferas da administração pública. Então, a gente pode ter uma atuação conjunta, por exemplo, no âmbito estadual, entre Polícia Civil, Tribunais de Contas, Controladorias e por aí vai, Ministério Público, tá? Então, essa é uma rede de controle que pode se efetivar no combate à corrupção, na fiscalização da gestão pública, enfim, da forma como a gente falou.
Pois bem, pessoal, então a gente fala aqui sobre a contability agora. Contability, a gente vai... Esse aqui é um tema, né? Ele tem sido bastante falado atualmente nos temas aí que envolvem o controle da gestão pública. Não há uma tradução para o português, tá? Isso aqui é uma informação clássica, básica, né? Tá? Não há uma tradução única, né? Não há uma tradução única para o português, tá, pessoal? Não tem uma tradução única para o português. Nós temos 3 tipos de accountability, né? O pessoal já deve saber aí a horizontal, a vertical e a societal, tá, pessoal? A horizontal, vertical e a societal. A accountability a horizontal, ela é realizada, como o nome já está dizendo, né? Quem está no mesmo patamar. Então aqui nós temos quem? O sistema de freios e contrapesos, né? Por quê? Porque essa contabilidade horizontal ela é feita entre os poderes, tá? Entre os poderes, entre os órgãos que compõem aí o sistema de controle, como os tribunais de contas, tá? Os tribunais de contas e controladorias, tribunais de contas e controladorias, além de se couber, né, algumas agências fiscalizadoras. Então, como o nome está dizendo, a horizontal é uma ação entre iguais, tá? É uma ação entre iguais. E aqui a gente pode fazer o seguinte, né? Uma diferença entre as 3 é que a societal não tem o poder cogente, não possui poder cogente. O que é o poder cogente? Poder de punição, não pode punir, tá? A gente vai ver isso aqui posteriormente, tá? A gente tem aqui a contabilidade vertical, que é feita aqui pelos cidadãos, né? Pelos cidadãos, e aqui entra o controle social, tá, pessoal? Entra aqui o controle social, é uma ação entre desiguais, tá? Eu posso botar aqui, ó, a gente fazer aqui uma iguais, aqui ficou pouco espaço, mas a gente pode botar aqui, ó, uma ação entre desiguais, né? Não entre diferentes, entre desiguais, tá? E ela refere-se, né, mais basicamente à transparência das gestões em relação aos eleitores, que podem assim fiscalizá-los e puni-los principalmente através do voto em eleições livres e justas. Logicamente a gente sabe que ela não é tão efetiva, né? Por isso a contabilidade no Brasil é considerada ainda incipiente, né? Podemos dizer inclusive que ela é um pouco fraca, né? Ela é incipiente, né? Incipiente, tá, pessoal? Ela está no começo ainda, tá? E por fim, pessoal, a gente tem aí a contabilidade societal, né? Que está ligado mais ao cidadão também, né? Ao voto, mas ligado nesse caso às diversas entidades, né? Como as associações, tá, pessoal? As ONGs, os sindicatos, né? A gente pode botar aqui, ó, ONGs, tá? Sindicatos, associações, tá? Que promovem aí esse controle de uma maneira, também, promove aí o controle de uma maneira a promover aí a fiscalização do gasto público, tá? Então, como eu havia falado aqui, a societal ela é incapaz de aplicar sanções, tá, pessoal? E é o que vocês têm que levar para a prova, né? Dá uma lida bem aqui em algum material que vocês tenham sobre a contabilidade, né? Fazer aí um apanhado sistemático de como ela está sendo, de como ela atua nos dias de hoje, tá bom? E por fim, pessoal, a gente vai trazer aqui o tema improbidade administrativa, né? Que a gente pode trazer que a improbidade administrativa é a violação, tá? É a violação aos princípios da moralidade, tá? Da impessoalidade, economicidade, enriquecimento ilícito, tá? Enriquecimento ilícito, tá? A lei que trata disso aqui é a Lei 8429 de 92. E lá a gente tem os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios, né, da administração pública,
aqueles atos que causam dano ao erário e os atos que causam enriquecimento ilícito. Para cada um deles, pessoal, tem uma gradação de punições. Então é interessante que a gente esteja atento à gradação das punições, né? Ao que cada uma prescreve que seja o tipo de punição. Então, a gente tem que tecer aqui alguns comentários sobre o seguinte. Ainda que existam penalidades aqui previstas nessa lei, esses atos de improbidade administrativa não são considerados crimes, tá, pessoal? Há uma diferença entre o ato de improbidade administrativa e o crime, tá? Então, atenta para isso aqui, ó. A lei de improbidade, a LIA, tá? A LIA não prevê punições de cunho penal, tá? Não prevê punições de cunho penal. O que ela prevê são punições cíveis e políticas, tá, pessoal? Cíveis e políticas. Tudo bem? E aí a gente tem que atentar para quais são essas punições, como eu falei antes. Olha só, então a gente fica por aqui, o vídeo já está um pouco longo. Esses são os temas que eu considero, né, que sejam os principais para a gente atentar, né? Ainda que outros sejam possíveis de cair, eu creio que esses sejam mais prováveis. Tudo bem, pessoal? Então faz o seguinte, clica aí embaixo, dá um legal, dá um ok, deixe seu comentário e fala pra gente aí o que seria mais interessante a gente tratar no próximo vídeo, tá? Uma boa sorte a todos na prova e eu fico por aqui.